Muito bom dia, meus queridos irmãos, amigos, telespectadores do programa Uma Nova Dimensão. Estamos iniciando hoje um programa que está trazendo novidades lindíssimas para vocês. E nós estamos, vivendo um tempo de alegria, um tempo de festa, porque quem vive com Jesus sempre vive com a alegria. Porque Jesus é a alegria dos homens. E hoje você mais uma vez vai ouvir mensagens de fé poderosíssimas. Você vai receber aí canções lindíssimas e testemunhos para enlevo da tua alma. E eu quero desejar a você toda a sorte de bênçãos nesse dia e fique conosco. Não desligue o teu televisor, porque você vai receber ainda uma oração de fé no final dessa programação. Deus te abençoe e vamos juntos nesse dia. Bom dia, muito bom dia. Eu também desejo que você tenha um dia feliz e abençoado, com Jesus ao seu lado, lhe ajudando na caminhada. Afinal, na caminhada da vida, existem momentos que nos deparamos com desafios, incertezas, tempestades que abalam nossos corações, não é verdade? Mas em meio a todas essas provações, existe a esperança em que Jesus brilha em todas as situações da nossa vida. Encontramos a esperança e nela forças para enfrentar cada dia com coragem, sabendo que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Seja qual for a tempestade que nos sobrevenha, Ele é o refúgio e Ele é o refúgio seguro, o amigo fiel que caminha ao nosso lado em todos os momentos. Bom, no programa de hoje, nós estamos trazendo para você um pouquinho do nosso culto realizado na sede das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, Ministério de Santos. Eu digo um pouquinho porque o nosso tempo aqui não é suficiente para apresentar tudo. Mas uma palavra de poder e lindas canções de adoração a Deus, nós podemos sim compartilhar com você nesse tempinho. Mas tem muito mais e por isso eu quero deixar o meu convite aqui para você. Venha cultuar um dia aqui com a gente. Venha falar com Deus, venha agradecer a Deus e venha receber dele a sua bênção. O nosso endereço, dias de culto, estão passando aí para você anotar. E se você não puder vir, infelizmente, não é? Você pode assistir ainda ao vivo pelo nosso canal do YouTube os nossos cultos todas as terças, domingos, dias especiais. Nós estamos sempre ao vivo aí com mensagens de Deus para a sua vida através do canal adesantosaPioneira.com. Tá bem assim? Eu fico por aqui desejando a você que a esperança que há em Jesus possa preencher o seu coração nesta semana. Ele é a razão pela qual nós podemos enfrentar o amanhã com confiança. Deus abençoe você. Te adoramos, Rei dos Reis. Pode entregar uma adoração espontânea, aquilo que o Senhor ministrar no teu coração. Te adoramos, Senhor. Seja adorado, exaltado. Seja exaltado. Te adoramos, Senhor.
obrigado, Senhor. Seja adorado, seja louvado, seja exaltado, Senhor. Nós te amamos, Jesus. A graça e a paz de Cristo Jesus, igreja, amém? Diga comigo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode abrir um sorriso bem bonito para quem está do seu lado? Talvez você não tenha ideia do quanto a pessoa que sentou aí do teu lado direito, esquerdo, precisava de um sorriso seu. É muito importante isso. Por mais que às vezes a pessoa que está do seu lado se sinta triste, chateada, o fato de você sorrir para ela vai fazer com que ela sorria para você, ainda que seja obrigado, mas ela vai abrir um sorriso para você e pode ser que seja o primeiro sorriso que ela deu hoje. Isso é muito especial. É uma alegria estar nessa noite tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu queria inclusive antecipar, eu vou utilizar bastante o telão. E os meus queridos irmãos que estão aqui, se vocês sentirem à vontade e quiserem, de repente, sentar ali para poder acompanhar melhor, fiquem à vontade, tá bem? Desejo de vocês. E eu me lembro que a última vez que eu estive ministrando aqui na igreja sede, eu estava pastoreando ainda a igreja da Pedro Lessa. Foi no mês de junho, segundo domingo do mês de junho. E por que você lembra disso, pastor? Como você lembra segundo domingo do mês de junho? Porque foi um dia muito especial e importante para mim. Foi o dia do pastor. E eu vim com alguns irmãos da Pedro Lessa para poder honrar a vida do nosso pastor. Com muita alegria, foi muito especial para mim. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. E naquele domingo eu ministrei sobre um tema que eu estava iniciando dentro de uma série de palavras. O tema foi um coração segundo o coração de Deus. E a partir depois daquela primeira ministração vieram muitas outras. E eu gostaria de hoje, de certa forma, dar continuidade nesse tema, um coração segundo o coração de Deus. O salmo que escolhi para compreender mais um pouco do que é um coração segundo o coração de Deus é o salmo de número 139. Se você quiser nesse momento abrir a sua Bíblia, eu vou estar lendo o texto na versão NVI, Nova Versão Internacional. O texto vai estar aqui no telão para que possamos acompanhar juntos. E eu quero fazer uma oração nesse instante. Senhor, acalma o meu coração, desperta a minha mente, assim como o Senhor tem feito no período dessa tarde, enquanto eu olhava para esse esboço, para esse sermão, e mais uma vez reforço o pedido pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que eu possa ministrar ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, e que juntos possamos nos inspirar, juntos possamos nos despertar, juntos possamos aprender, crescer, juntos possamos ser ministrados pelo Teu Espírito, pois a Tua palavra tem poder, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Então, nos direciona agora, Senhor, ao caminho que o Senhor deseja nos conduzir, através da Tua palavra para essa noite. Que eu não faça o uso da Tua palavra, mas que a Tua palavra me use, e que assim possamos ser ministrados em nome de Jesus, amém. Salmo 139 é muito conhecido, diversas composições, diversos hinos foram feitos baseado neste salmo. É um salmo extremamente profundo e meditativo.
É um salmo que carrega uma intensidade muito forte. Nós vamos à leitura dele, mas eu peço que você não leia apenas por ler, mas eu peço que você leia como se você estivesse escrito ele, como se você tivesse escrito este salmo. Então, leamos do verso 1 ao 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade e em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Eu não sei o quanto você já pode ser ministrado apenas pela leitura desse texto, porque a palavra, ela costuma falar por si só. Como eu disse na oração, ela é viva, ela é eficaz. Hoje nós iremos meditar apenas do verso 1 ao verso 10. Eu não consigo concluir essa mensagem hoje, então nós vamos até a metade dela. Nesses primeiros versos do Salmo 139, Davi, ele inicia reconhecendo afirmativamente, de forma clara, a onisciência e a onipresença de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares. No verso 1, Davi inicia a sua declaração fazendo a seguinte afirmação: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi quer dizer que Deus é sim sabedor de todas as coisas, e quando dizemos todas as coisas, meus irmãos, são todas as coisas mesmo.
Se engana quem acha que Deus não conhece o coração e a conduta do seu povo. Por vezes nós lidamos com algumas situações em nossa vida em que a gente reage, seja em pensamento ou atitude, como se Deus não conhecesse, não soubesse o que está acontecendo. Orações como do tipo: Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não está vendo a minha situação, Senhor? Acredito que há 1 semana e meia atrás, mais ou menos, eu estava tomando banho. Enquanto eu tomava banho, eu derramava o meu coração diante de Deus, chorava. E mais uma vez, infelizmente, eu me coloquei dessa forma. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Às vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. Como somos pequenos. Eu quero te lembrar mais uma vez nessa noite: Deus não esqueceu de você. E por vezes a gente parece esquecer que Deus não somente enxerga as coisas exteriores que nos acontecem, as coisas que acontecem ao nosso redor, mas também Deus enxerga as coisas interiores. Deus sabe o que está dentro do nosso interior, sejam essas coisas certas ou sejam essas coisas erradas. Mas Deus também sabe o que não está dentro do nosso interior. Ele sabe as coisas que deveriam agradar a Ele, que deveriam exaltar a Ele, que deveriam honrar a Ele, e também não estão dentro do nosso interior. A palavra sondas, no hebraico, ela traz a ideia de escavar. E quando eu vou para essa expressão, é interessante porque eu me lembrei de uma máquina retroescavadeira. Então Davi está querendo dizer: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor escava o meu interior. Para quem não sabe o que é uma retroescavadeira, ou não esteja lembrando, são aquelas máquinas normalmente amarelas ou laranjas, bem grandes. Eu acho que são feitas de ferro, deve ser. E elas têm um braço como se fosse uma pá bem grande na ponta, e normalmente quando tem serviço na rua para ser feito, a retroescavadeira, ela vai ou num terreno, numa terra, e ela entra e ela começa a puxar essa terra, até que chegue no objetivo daquele que quer fazer alguma coisa naquele terreno. Então, Deus escava, mas quando eu coloco a retroescavadeira como um exemplo aqui, eu não estou querendo dizer que Deus é uma retroescavadeira, e eu quero deixar isso claro. Por que precisa ficar claro? Porque eu não estou querendo dizer que Deus seja uma máquina. Deus não é máquina, mas Deus é movimento. Algumas vezes eu olho para algumas pessoas e elas parecem máquinas. Pessoas que se fizeram máquinas, assumiram a identidade da tal. E você talvez possa até viver no seu ambiente de trabalho, com as demandas que você tem lá no seu emprego, um chefe que vai cobrar de você para que você entregue resultados, ou você vai cobrar a si mesmo para que você entregue resultados. Isso vai dar uma sensação para você de conquista, de sucesso. Você vai ficar animado, você vai ficar eufórico e você vai buscar, e isso é bom ter, mas cuidado, porque isso pode transformar você em máquina. E o grande problema de você virar máquina é que máquina não tem alma. E aí máquina
não sente. Máquina não tem carinho. Máquina não sente dor, porque não lhe é permitida sentir dor, porque não tem alma. Máquina não chora. Máquina também não sorri. Máquina não tem felicidade, máquina não tem tristeza. Máquina não ama. E deixa eu te dizer uma coisa, você não é uma máquina. Você é um ser humano feito de carne, ossos, nervos, tendões, órgãos e outras coisas mais. Como ser humano que você é, dentro de você, Deus gera um movimento para que as pessoas consigam identificar o reino dEle, a obra dEle, que está sendo aperfeiçoada dia após dia. Então Deus, como um movimento de uma retroescavadeira, movimenta e continua a movimentar, continua a mover, para gerar, para produzir, para preparar um ambiente para Ele, por Ele, para a glória dEle. Não perca e nem troque a identidade que Deus te deu como ser humano. E agora no verso 2, Davi começa a ser detalhista no que escreve a respeito da compreensão que ele tem de Deus. E ele diz no verso 2: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. De bem longe, através dos nossos mínimos atos cotidianos, Deus percebe as nossas intenções. Quando nos sentamos, Ele sabe o porquê e para que nos sentamos. E mais, antes mesmo de nós termos sentado, Ele já estava lá, aguardando a gente. E eu tenho certeza que cada vez que a gente senta, Deus espera que falemos algo dEle. Quando a gente senta no nosso horário de almoço, naquela correria do dia a dia, onde tem pessoas que não são cristãs a nosso redor, e a gente fala sobre tudo, mas a gente não consegue citar Deus. Cada vez que você parar para almoçar no teu período de intervalo no almoço, ou para tomar aquele cafezinho, seja com o amigo de trabalho, a amiga de trabalho, fale alguma coisa do fundo do seu coração, não obrigatoriamente, mas porque você vive Deus, porque você sente Deus, porque você expressa Deus. Não precisa ser necessariamente um texto bíblico, mas só o fato de você falar assim: Deus é tão bom. Deus entra na conversa. Faça Deus entrar na conversa. Coloque Ele na conversa. Deixe Ele gerar a conversa. Deixe Ele conduzir a conversa. Deixe Ele se manifestar através da conversa. E quando nos levantamos, Ele sabe o porquê e para que também nos levantamos. Ele sabe onde estaremos indo, o que faremos. E antes mesmo de termos chego lá, onde quer que estejamos indo, Ele já estava nos aguardando também. Davi continua a detalhar no verso 3: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Queridos, Deus sabe nossas horas de trabalho. Ele sabe o quanto a gente tem se dedicado para crescer na área em que atuamos e honra nosso esforço. Mas Deus também sabe o tempo que precisamos dedicar a Ele e não dedicamos.
Deus sabe quando estamos muito cansados e precisamos de um bom sono para recompor as nossas forças. Mas Ele também sabe quando estamos sendo preguiçosos ou quando estamos fazendo o corpo mole para com os nossos deveres. Nosso caminho, ele está bem visível diante de Deus. O nosso caminho não é o tipo da estrada que você pega normalmente num período de férias, e você vai para lugares mais afastados e naquela estrada tem árvores que quase encobrem o caminho. Alguém já pegou a estrada com árvores assim? Uma estrada que é um pouco coberta? O nosso caminho não é assim diante de Deus. Isso me faz lembrar de Adão no jardim do Éden agora. Descobriu que estava nu, pecou contra Deus, se cobriu. Tudo está bem visível diante de Deus. Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Eu me escondi, Senhor. Por que você se escondeu? Porque eu tive medo. Deus já tinha enxergado o medo. Verso 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Gente, antes de iniciarmos a primeira frase de tudo o que queremos falar, Deus já ouviu dentro do nosso pensamento o que vamos dizer. Até aquilo que a gente queria falar e não disse, Ele também ouviu. Por isso que às vezes nós devemos orar pedindo a Deus: Senhor, coloque as palavras certas na minha boca, mas antes disso, coloque-as no meu pensamento, porque tem tanta coisa que não é dita aqui dentro, mas que é pensada, e a gente fala: ninguém soube, acho que Deus também não. Está enganado. Deus ouviu. Ele é onisciente. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus é onisciente, meu irmão. Verso 5, Davi vai escrever: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Interessante, até o verso 4, aqui na versão NVI, Davi utiliza a expressão tu sabes. Agora no verso 5, Davi utiliza a expressão tu me cercas. Isso me chamou a atenção. Estudando um pouquinho mais a fundo a palavra cercas, no original hebraico é a palavra zara, com H no final. E uma das derivações de tradução para o português da palavra zara é joeirar ou peneirar. Para que a gente possa entender o que é joeirar, vamos a uma rápida explicação aqui histórica. Tem duas imagens que vão ser colocadas aqui. Pode colocar a primeira imagem para a gente. Inclusive quero agradecer Vitória e Ana Júlia, sempre ficam ali nos bastidores. Deus abençoe a vida de vocês, pelo trabalho de vocês. Aqui está a imagem de uma joeira. E para a gente contextualizar aqui, apenas trazer a nossa lembrança, essa explicação, esse item era muito utilizado naquela época, porque o cultivo era a principal atividade, na época em que Davi vivia. 90% das pessoas viviam do cultivo. E no cultivo, quando o trigo está pronto para a colheita, as extremidades do trigo começam a ficar brancas. O caule se torna quebradiço e frágil. Então, rapidamente, se deve ir para o campo e colher o trigo antes que o vento derrube o que a gente pode chamar de as cabeças,
onde estão os grãos do trigo. A colheita era feita manualmente com uma foice que cortava um pouco acima do solo. O trigo colhido era amarrado em feixes de tamanhos variados, depois passava pelo processo de debulhação, e após isso era agitado numa joeira para separá-lo do joio. No sentido bíblico, joeirar é separar o trigo do joio. Em alguns outros livros da Bíblia aparece também a palavra hebraica zara. No capítulo 9 do livro de Amós, por exemplo, no versículo 9, Deus trata com Israel da seguinte forma: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Então, Davi está dizendo que, como se estivesse numa joeira, Deus com suas mãos o cerca por trás e pela frente e o sacode. Alguns interpretam esse verso como proteção de Deus, e realmente é isso, mas para além disso, escute bem o que eu quero te dizer, para além disso, se você está se sentindo como quem está sendo agitado em uma joeira, balançando ou sendo sacudido para lá e para cá, saiba que Deus está procurando separar o que é bom do que é ruim de dentro de você. Deus está sondando, Deus está selecionando o que agrada a Ele, Deus está preparando uma terra melhor. O que não presta precisa ser jogado fora, meu irmão. Vira para quem está do seu lado e diga: o que não presta precisa ser jogado fora, precisa ser lançado, precisa ser queimado. Tu me cercas, eu nunca mais vou esquecer disso. Cada vez que eu lembrar de Davi dizendo: tu me cercas, nos dias de aflição, nos dias da tristeza, nos dias da turbulência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião, eu já tive, mas quando dá uma turbulência lá em cima, meu irmão, que sufoco que é. Eu preciso lembrar dessa mensagem: tu me cercas. Às vezes eu vivo em turbulência, e às vezes não é o maligno, às vezes é o próprio Deus. Aleluia. Verso 6: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Nós somos como um livro aberto para Deus. Antes mesmo da gente escrever a primeira linha do nosso dia ao acordar pela manhã, Ele já leu tudo, Ele já conhece as nossas razões, a nossa essência, as nossas tendências, as nossas motivações, as nossas questões e características mais secretas do que diz respeito à nossa vida pessoal e íntima. Ele vê. E uma das coisas mais bonitas que Deus faz por nós é: Ele sempre prepara um caminho para que não erremos. Entenda, sempre. Não fique com dúvida disso. Ele sempre prepara um caminho para que não erremos. Deus tem preparado para todos nós, todos os dias, oportunidades para que nos desviemos do mal.
A ideia de que não tinha um outro jeito de fazer aquilo que foi feito de forma errada, acaba colocando Deus como um mentiroso. Quando você passa por uma situação e alguém vai falar, mas e aí? Aí que não teve jeito, não tinha uma outra forma de escapar disso, o que eu vou fazer? Eu senti, fiquei com raiva, fiquei com ódio, gritei, berrei, esbravejei, apontei o dedo, xinguei. Havia um caminho preparado por Deus para que você não errasse. Não fique cego o suficiente para não enxergar o caminho que Deus tem preparado para os teus acertos, para a tua vitória nele, em Cristo Jesus. Deus não é mentiroso, Ele não é homem para que minta. Sempre há uma oportunidade de fazer a coisa certa do jeito certo. Versos 7, 8, 9 e 10. Davi diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aqui Davi está apontando para extremos: do céu à sepultura, do céu ao inferno. Contextualizando, ele quer dizer: se enquanto estivermos vivos, quisermos pegar um foguete em direção à lua, se quisermos fugir de algo que Deus tenha para mim e para você, lá Deus estará nos esperando na lua. Eu lembro de uma fala do meu avô, que meu pai conta essa história, me veio à mente agora, que é incrível. Ele já contou isso algumas vezes aqui no púlpito. Como é bom trazer os nossos antepassados à memória, né? Meu querido avô, que eu não tive muita oportunidade de conviver com ele, mas tenho a imagem dele como grande estima e respeito. E o meu pai, numa conversa com ele, ele disse: Paulo, se você quiser fugir das pessoas, alguma coisa assim, né? Estou traduzindo da minha forma. Então vai para a lua. E ainda assim, quando você chegar lá na lua, você vai encontrar problema, que você vai estar lá. Porque nós não somos o problema, mas às vezes nós geramos uns problemas. Vira para quem está do seu lado e fala: você não é um problema. E ainda que venhamos desejar a morte para fugir de Deus, assim como Davi estava expressando, ainda que venhamos desejar fugir da sua vontade, e no mais profundo abismo, no Seol, quisermos fazer nossa cama, lá a presença de Deus estará também, viu? A expressão asas da alvorada me chamou a atenção, e ela é utilizada como linguagem poética aqui por Davi, que retrata os raios do sol surgindo no horizonte. Mais uma vez Davi aponta para os extremos, desde o horizonte até as profundezas do mar. A presença de Deus cuida, a presença de Deus sustenta, a presença de Deus está. Aleluia! Ou seja, Davi está dizendo: não tem para onde correr. É engraçado a gente se ver às vezes querendo escapar de Deus. Somos tão bobinhos. Sabe por que de vez em quando, ou quase sempre, a gente tenta escapar de Deus? Porque temos medo de estar vulneráveis. E aqui eu estou caminhando para o final mesmo da mensagem. Muitas pessoas estão querendo se esconder do chamado que Deus fez, porque na verdade não querem se sentir vulneráveis, não querem abrir mão do que chamam de segurança.
Eu nunca vou me cansar de dizer que o Evangelho é um convite à exposição. Essa foi uma conclusão que eu cheguei, porque eu sempre fui muito tímido. Quem me conheceu na adolescência, eu era quase uma múmia. Era tímido, eu me abria mais com as pessoas que eu conhecia e tal, mas eu sempre fui muito tímido. Cantar sozinho, jamais. Com o microfone aqui assim, falar em público, misericórdia. Mas aí Deus vem e me convida para o Evangelho, através de Jesus. Rodrigo, quer vir para o Evangelho? Quero, eu te amo, Senhor. Então se exponha, porque eu tenho um chamado para você. Como Moisés, talvez eu tenha dito, mas eu não sei falar, Senhor. Não sei falar direito. E Deus diz: você não precisa saber nada, você precisa estar vulnerável para se expor, porque eu vou falar por você. Aleluia. Se você está escondido aí no meio dessa igreja hoje, você olha para ela, ela é grande, você está falando: ninguém vai me ver, eu vou esperar o pastor falar comigo alguma coisa, vou esperar alguém me enxergar, vou esperar um profeta levantar, apontar o dedo para mim e falar: chegou a hora. Deixa eu te falar uma coisa, você está atrasando a hora e você está atrasado na hora, porque se Deus moveu já o teu coração, você precisa de mais prova. Você não precisa, porque Deus é movimento, e se Ele é movimento, Ele me faz também movimentar e me apresentar. Aleluia. A falta de vulnerabilidade em Deus, no fundo, revela a nossa falta de confiança nele. Irmãos, entendam duas coisas. Primeiro, o oposto de vulnerabilidade em Deus é dureza de coração. Quando você não se permite estar vulnerável, o teu coração vai endurecendo, porque é o oposto. Segunda coisa, não há dureza em nosso coração que possa resistir a Deus. Então não tem caminho, tá? Você pode se colocar em pé nesse momento. Saiba que Deus não apenas persiste em nos atrair para a vontade dEle, mas insiste em não desistir de nós. Se você tiver coragem, feche os teus olhos nesse momento e ore a Deus da seguinte forma: diga assim: Senhor. Ouça primeiro e depois, se você tiver coragem, você diz: estarei vulnerável para Ti. Mantenha os teus olhos fechados e agora, nessa tua vulnerabilidade de coração, de alma, de espírito, comece a se entregar nas mãos dEle e diga: Senhor, agora eu estou vulnerável, eu facilitei agora tudo para mim mesmo, não para Ti, porque eu não preciso facilitar nada para Ti, Senhor. Eu facilitei para mim mesmo o Teu acesso a mim, o Teu toque em mim, o Teu movimento em mim, o Teu mover, o Teu agir. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor,
Aleluia, aplauda Ele. Aplauda Ele. E estamos encerrando mais um programa, Uma Nova Dimensão. E eu quero que você desfrute da alegria que eu estou sentindo, é claro. Porque se eu não levar para você a alegria, como que vai ser esse programa, não é verdade? A equipe está feliz, todo mundo sorridente hoje aqui. Sabe por quê? Porque o programa está uma delícia no dia de hoje. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e eu vou orar por vocês agora. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a tua cabeça e eu vou pedir a bênção de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, chegamos diante do teu trono para abençoar aqueles que nos assistem. Inicia, Senhor, a oração desse dia, pedindo a tua bênção para esse país tão lindo, para o Brasil, que a nossa nação venha desfrutar de paz, de alegria, de felicidade. Também, Senhor, abençoa os encarcerados que estão me assistindo no dia de hoje e que precisam de uma bênção para ter paz e estar libertos daqui a pouco. Em nome de Jesus, eu quero ordenar a bênção para os enfermos, que aquele que está doente no hospital, na sua casa, receba a bênção da cura agora, em nome de Jesus, porque Ele é o Senhor que cura. Quero pedir a tua bênção ainda para cada família. Quero pedir a tua bênção para cada um que está junto de nós, clamando por a solução de problemas. Quantos problemas existem? E eu tenho certeza que o Senhor é o Senhor que dá soluções. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um para a glória de Deus o Pai. Amém.